Olá, boa noite. Você está aí no Facebook nos acompanhando no nosso estudo diário. Pelo menos 4 dias por semana nós estamos juntos lendo o livro de 1 Pedro. Vou só ativar aqui o Instagram, porque em nossa igreja nós temos um ministério com surdos e nós estamos utilizando o Instagram para poder também fazer a transmissão com a presença do intérprete na parte inferior da tela. Vou esperar aqui o pessoal começar a chegar. Para você que está chegando agora, nós estamos estudando. O nosso objetivo aqui, não sabemos aí por quanto tempo vai acontecer esse isolamento social, mas aqui o nosso objetivo é nós estudarmos quarta, quinta, sexta e sábado. Nós vamos estar estudando o livro de 1 Pedro, certo? Ontem nós começamos 1 Pedro de 1 a 12, hoje a gente vai avançar agora do 13 até o 25. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Boa noite. Deixa eu baixar aqui. Vamos começar? Amém. Então deixa eu repetir aqui primeiro o recado que eu estava dando. O nosso objetivo aqui não é uma pregação, não é uma mensagem, certo? Basicamente o objetivo aqui é uma reflexão quase que diária. A gente está fazendo isso quarta, quinta e sexta. Uma reflexão no livro de 1 Pedro. Então o objetivo aqui vai ser a gente ver 1 Pedro inteiro. Não sei por quanto tempo Deus vai nos permitir estar ainda nessa situação aí de isolamento, né? Quando é que as igrejas poderão de fato voltar às suas atividades. Então estamos aí nesse caminho. Então estamos aí estudando o livro de 1 Pedro. Começamos aí 1 Pedro do verso 1, capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, isso fizemos ontem. E hoje a gente vai continuar agora do verso 13 até o verso 25. Eu quero pedir também aos nossos irmãos surdos que já estão aí nos acompanhando, irmãos surdos da Igreja Batista da Graça principalmente, que o objetivo disso aqui é que o intérprete também te conduza à compreensão do texto bíblico, certo? Então eu peço aos irmãos que participem, divulguem, irmãos surdos, divulguem isso para que a gente possa continuar as nossas atividades. Irmãos, eu vou desativar os comentários aqui porque atrapalha bastante a interpretação, certo? Então, se você for lá para o Facebook, você vai poder, quiser fazer perguntas, pode ir lá para o Facebook, né? Não sei se eu vou conseguir responder as perguntas porque a gente está fazendo estamos fazendo aqui um estudo bem rápido, né? 30 minutos só. Então, o nosso objetivo é estudar a palavra de Deus nesses 30 minutos. Então vamos orar ao Senhor pedindo que Ele esteja nos orientando. Então compartilha, você que está no Facebook, compartilha aí o link para que mais pessoas possam estar acompanhando esse estudo de hoje. Então vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, te pedimos nesse momento, Pai, que Tua graça, Tua misericórdia nos guie, Senhor Deus, nessa leitura de hoje, no estudo que nós vamos fazer na Tua palavra, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, nos fortaleça, Senhor Deus. Obrigado pela Tua bondade conosco. Esteja orientando, abençoa a vida de Larissa, que está interpretando em Libras, e todos os irmãos que estão aqui acompanhando, Senhor Deus. Traz visitantes que possam aprender juntamente conosco e serem impactados pela palavra do Evangelho. Isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, ontem nós trabalhamos 1 Pedro, do capítulo 1, verso 1 até o verso 12, certo? Hoje nós vamos continuar do verso 13 até o verso 25, ok? Então ontem, basicamente, nós vimos que a salvação, a obra da salvação não é uma obra do acaso. Nós não somos fruto de uma decisão repentina de Deus. Nós somos frutos de uma decisão soberana do Senhor, que nos escolheu nele para sermos santos. E que o que nós estamos vendo agora é a obra de resgate de Deus sendo
executada no tempo e na história. A obra eterna está sendo executada no tempo e na história. E nós fazemos parte dessa obra que revela a glória de Deus. A glória de Deus está sendo revelada em tudo que ocorre no mundo. Os homens serão julgados pelos seus pecados no tempo vindouro, e ao serem julgados pelos seus pecados, isso também irá glorificar a Deus pela sua justiça. E nós somos alvos da misericórdia do Senhor. Você que está ouvindo o Evangelho de Cristo, você que tem a oportunidade de entregar sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tome a sua decisão por Cristo. Abra a sua vida para que Cristo venha fazer parte da sua história. Entregue o seu coração ao Senhor. Creia que Jesus Cristo é o único capaz de livrar você da condenação eterna. É o único capaz de libertar sua alma da escravidão do pecado. O único capaz de dar sentido, de dar significado à sua vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue-se a Ele, pois a graça de Deus está aí. Ele chama você para entregar a sua vida a Ele. Então, se você está ouvindo essa mensagem faz sentido para você, e você está desejoso de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, isso é sinal de que existe uma obra sendo realizada em você. Deus quer realizar uma obra em você, para então realizar uma obra através de você. E essa obra que Ele está realizando, nós vimos ontem, que faz parte do processo soberano, em que Deus está fazendo a manifestação da sua glória, tanto em nós que somos as novas criaturas em Deus, como aqueles que virão a se tornar filhos de Deus, e no tempo vindouro, quando nós formos manifestados em glória. E toda essa beleza, essa magnífica obra que Deus está realizando, ela está sendo para o louvor da glória do Senhor. É diante disso que nós entramos aqui no verso 13, quando em 1 Pedro ele diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Por isso, pelo motivo anterior que ele havia dado, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Então, Pedro ele nos convida, ele faz um imperativo e nos convida a uma atitude de preparação, a uma atitude que demanda responsabilidade nossa. Nós falamos muito em soberania de Deus, mas às vezes esquecemos da responsabilidade humana. A responsabilidade humana não anula a soberania de Deus, e a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É diante disso que Deus, através aqui de Pedro, ele nos conclama a tomar uma atitude de preparação do nosso entendimento. E isso exige de nós uma atitude de responsabilidade diante de uma vida para servir ao Senhor. É por isso que ele diz, preparem o seu entendimento, sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem a capacidade cognitiva, a capacidade de raciocínio, que ela consegue pensar de maneira equilibrada, pensar de maneira clara. É uma pessoa que não está bêbada. Um bêbado ele não está sóbrio, ele perdeu sua sobriedade. É a mesma coisa. Então Pedro diz, prepare a sua mente, seja sóbrio, seja racional, seja inteligente, faça uso do seu pensamento para compreender o que está ao teu redor. Então seja sóbrio. E além de ser sóbrio, ele nos convida também a preparar a nossa mente para esperar. Olha o que ele diz, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, além de nos conclamar a termos a nossa mente preparada na sobriedade, ele também nos conclama a termos a nossa mente preparada na esperança. No fato de que nós esperamos de alguém que alguém faça em nós, que alguém faça por nós. E essa esperança ela tem que estar apoiada no poder que a graça tem de nos transformar, de nos manter em comunhão com Deus, de nos fortalecer. Lembrem-se que a epístola de 1 Pedro, ela se apoia muito fortemente na ideia de que os cristãos irão passar por tribulações, pois esse é o processo da vida comum de alguém que está neste mundo. Pois este mundo está sendo condenado e também se levanta contra os servos de Deus.
Então Pedro está preparando o povo diante disso. Então ele diz, olha, prepare a mente de vocês para vocês serem sóbrios. Preparem também a mente de vocês para que vocês tenham uma esperança no lugar certo. Esperem em quem pode fazer alguma coisa. Esse alguém que pode fazer alguma coisa, pela sua vida espiritual, é a graça de Deus. É o fato de que Deus ele te concede capacidades que você não merece. Ele te concede capacidades que você não tem dentro de você. É algo que vem do Senhor. Então essa graça ela é manifestada através do que ele diz está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Cristo, quando é revelado, revela a graça de Deus por nós. Cristo, ao ser revelado, revela o poder de Deus que está sendo manifestado para nossa transformação. E aqui no verso 14, então, além de eu ter que estar com a minha mente preparada, sóbria e esperando na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é nesta graça que nós passamos a confiar na nossa filiação a Deus. Somos filhos de Deus, não por nossas obras. Somos filhos de Deus, não por causa da religião. Somos filhos de Deus por causa da graça de Deus. E essa graça manifestada, ele diz no verso 14, que essa graça começa agora a nos exigir uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade que a graça de Deus nos capacita, mas também exige de nós uma posição. Qual posição? Verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, essa graça na qual eu espero, que está me capacitando e que me mantém firme nos caminhos do Senhor, essa sobriedade na qual eu preparo a minha mente para observar a realidade da vida cristã, essa capacidade que a graça de Deus está me dando, me conclama, exige de mim uma responsabilidade de mudar as minhas atitudes. Eu não devo mais, por causa de tudo isso que Deus fez em Cristo na minha vida, eu não devo mais, como consequência da graça de Deus, viver da maneira que eu vivia no passado, conforme as paixões que eu vivia no passado. Eu devo agora, como filho, porque sou filho de Deus, pela graça de Cristo. Como filho, eu devo andar em obediência ao Pai. E eu não devo viver agora, não mais conforme aquela condição que eu vivia. E é aqui no verso 15 que ele diz, pelo contrário. Ou seja, ao invés de você viver da maneira que você vivia, agora como filho, e um filho obediente a Deus por causa da graça de Deus, você deve agora, pelo contrário, assim como verso 15, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Tenham uma vida de santidade. O que é santidade? É separar-se para uso exclusivo do Senhor. Separar-se para uso proveitoso do Senhor. É separar-se do mundo de maneira que mesmo estando no mundo, eu vivo para a glória de Deus. Isso é ser santo. É ser cada dia mais separado e preparado para o uso do Senhor. É por isso que ele conclama, ele nos lembra e ele nos diz no final, sejam santos, porque eu sou santo, Deus é santo. Então se nós somos filhos de Deus e o nosso Pai é santo, nós devemos ser santo porque nosso Pai é santo. E isso significa dizer que os filhos de Deus devem apontar para a natureza do Pai. Se você não está buscando, meu amigo e meu irmão, você não está buscando a santidade como estilo de vida, você não se preocupa em viver uma vida longe do pecado, não estou dizendo que você não peca, você pode até pecar porque é a condição que nós estamos. Mas você é uma pessoa que se preocupa com o pecado, você é uma pessoa que luta contra o pecado, você é uma pessoa que se entristece pelo pecado na sua vida. Se você é uma pessoa que vive numa condição e que o teu coração, ele reflete essa condição de alguém que deseja a santidade, isso é sinal e reflexo da graça de Deus em tua vida.
É sinal de que você é filho de Deus. Então, meu irmão, os filhos de Deus devem apontar para a natureza do seu Pai. Qual é a natureza do nosso Pai? Santidade. Qual deve ser a nossa natureza? Santidade. As nossas atitudes? Santidade. A nossa busca? Santidade. Certo? Isso é um sinal da salvação. Essa é a obra que Deus está fazendo em nós. Se você hoje não se acha tão santo quanto deveria, não se preocupe, Deus está realizando uma obra de santificação na tua vida. Ele está te chamando à santidade, Ele está formando em você o caráter dele. E isso Ele faz mediante a graça, que é nessa graça que eu espero. Não são nas minhas obras que eu espero, não é na minha religião que eu espero, não é na minha igreja que eu espero, não é na minha família que eu espero, não é, na minha inteligência que eu espero. É na graça de Deus que eu espero. Pois essa graça me conduz à capacidade de refletir a glória de Deus. É nesse sentido, meus irmãos, que já que a gente é filho de Deus, ele agora reflete no verso 17 a seguinte ideia. Ele diz assim: e se vocês invocam, 1 Pedro capítulo 1, verso 17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Olha que interessante. Ele diz, olha, tudo bem, você espera na graça. Prepare a sua mente, seja sóbrio e espere na graça de Deus que ela te capacita. Essa graça que te capacita, ela te torna um filho de Deus. E como filho obediente de Deus, você deve refletir o caráter do seu Pai, que é a santidade. Esse é o primeiro ponto que ele dá. O segundo ponto agora que ele traz de novo à tona é: e se vocês invocam como Pai? Então, se vocês dizem que Deus é o seu Pai, algo deve acontecer na sua vida. Ele diz, aquele que você invoca como Pai uma pessoa cuja natureza é justiça. Olha só o que ele diz. Se você invoca como Pai aquele que, aí ele vai dizer a natureza do Pai. A natureza do Pai é aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um. Então ele está dizendo, se você invoca por Pai alguém que é imparcial, alguém que julga as obras de cada pessoa conforme a justiça dele, se você diz que esse cara é o teu pai, você tem que ter uma atitude diferente. Se você diz que essa pessoa é o teu pai, você tem que ter uma atitude diferente. Então, se você diz que Deus é o teu pai, alguém que julga a obra de cada um individualmente e sem parcialidade, é diante disso que você deve ter uma atitude diferente. Ele diz, é por isso que você deve viver em temor. Verso 17. Vivam em temor. O que é temor? Temor é compreender que Deus é um Deus santo, justo e puro, e que Ele nos julgará. É óbvio que temor, para o cristão, o temor ele evidencia respeito pela pessoa de Deus. Não é o temor pelo medo da condenação, porque já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então não existe mais condenação para nós. Nós não seremos mais condenados, porque a graça de Deus é nela que eu espero, é nessa graça que não me condena. Por esse motivo, eu preciso entender que a vida do cristão em temor não é temor pela condenação, mas é temor pela justiça de um Deus santo, que nos disciplina como filhos, porque Ele é o nosso Pai. E que não passa a mão na cabeça do erro, na cabeça do pecado, como se Ele fosse alguém que incentivasse o pecado. Não, Ele é justo, Ele é imparcial. E Ele nos trata segundo sua misericórdia, mas também Ele é justo. E é diante disso que nós devemos viver em temor. E esse temor, como eu falei, não é o temor do medo da condenação. É o temor do respeito que nós devemos à pessoa santa e grandiosa do nosso Deus. É esse temor que nós devemos. Então, se nós invocamos o nosso Deus como nosso Pai, e Ele é um Deus santo e justo, então nós devemos temer, porque conhecemos o nosso Pai e sabemos que como Pai, Ele vai nos disciplinar como filhos, pois Ele é justo, santo e puro e bom.
E é diante disso que ele diz: vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Olha que interessante. Ele junta a palavra viver com a palavra peregrinar. Ele nos posiciona numa situação de peregrinos em terra alheia. E é interessante que Pedro ele repete essa ideia no capítulo 1, no verso 1, quando ele chama os eleitos que são forasteiros da diáspora. É interessante que essas pessoas estavam fugindo, provavelmente, da perseguição, ou iriam fugir por causa da perseguição. Iriam perder suas casas, iriam perder suas famílias, iriam perder seus trabalhos, iriam perder seu conforto, se tivesse conforto, iriam perder muitas coisas por causa do nome de Cristo, por causa da perseguição que viria. É diante disso que Pedro usa a mesma figura que ele usa para esses que são forasteiros, para esses que estão fugindo, para esses que estão sendo perseguidos, estão como peregrinos, esses que estão peregrinando pela terra. Esses peregrinos, eles não pertencem ao lugar no qual eles estão, mas eles estão de passagem por esse lugar. Então Pedro está juntando a ideia de peregrinação com a ideia de vida. E a ideia de que nós não estamos aqui porque somos daqui. Meu irmão, você não deve lutar por este mundo como se este mundo fosse eterno. Deus irá julgar os crentes, irá julgar os incrédulos, irá julgar os falsos crentes, aqueles que acham que, afastados do Senhor, viverão vidas... eles podem até achar que vivem uma vida tranquila neste mundo, mas todos nós estamos peregrinando neste mundo. Ninguém pertence a este mundo. Então nós pertencemos a uma pátria celestial. E essa pátria celestial que nós permanecemos é para onde nós estamos indo. Então nós estamos nessa terra como forasteiros, como peregrinos, como aqueles que estão de passagem por essa terra. E como estamos de passagem por essa terra, devemos viver nesta passagem com respeito pela pessoa de Deus, com temor à pessoa de Deus. É nesse sentido que Pedro está nos chamando aqui a atenção. Então ele diz, olha, vivam como filhos de Deus, peregrinando por essa terra com temor. Verso 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Então ele diz o seguinte, olha, vivam com temor. E aí ele vai dar razões para o qual eu devo então entender a seriedade do temor ao Senhor. Porque eu não fui comprado por um baixo preço. Recentemente tivemos aí um teólogo do coach falando uma heresia terrível, dizendo que se Deus pagou um preço alto em Cristo, é porque nós somos muito valiosos para Deus. Não, meus irmãos. Nós não somos muito valiosos para Deus. Esqueça isso. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Nós é que precisamos dele. É nesse sentido que Pedro está dizendo, olha, temam ao Senhor e vivam a vida de vocês com temor, com respeito à pessoa de Deus, lutando contra o pecado, buscando ser santos, para refletir o caráter do Pai de vocês. Mas por que vocês devem temer diante da santidade de Deus e da pessoa de Deus? Por que vocês devem viver uma vida de respeito, de busca pelo Senhor? Primeiro, considerem o valor que foi pago. Mas entenda, o valor não foi pago porque você é valioso. O valor foi pago porque o crime que você cometeu é muito grande. O nosso pecado é muito grande. Olha o que é que... Vamos ler de novo o verso 18. Ele diz assim, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Então foi pago um alto preço, um altíssimo preço. Não porque eu era valioso. Olha o que ele diz na sequência. Da vida inútil que seus pais lhes legaram, lhes deram, lhes conduziram. O pecado que foi passado para você e para mim, segundo a natureza dos nossos pais. Olha só que Pedro está matando aqui a história de que nós temos muito valor para Deus. Não. Deus nos ama. Mas Ele nos ama por causa do amor que Ele tem, porque Ele é amor. E o que torna o amor de Deus tão grandioso é porque você olha o valor que Deus é, a perfeição que Deus é,
E Deus não precisa de nada. E Ele olha para seres miseráveis pecadores como nós. Isso é o amor de Deus. Essa é a manifestação do amor de Deus. Então eu entendo o tamanho do amor de Deus quando eu olho a distância que existe entre Deus e quem eu sou. Como Deus é perfeito e quanto eu sou imperfeito. Como Deus é bom e quanto eu sou mal. E mesmo assim esse Deus, com um valor tão infinito, Ele veio ao meu resgate por amor a mim. Ele me ama, não pelo valor que eu tenho, mas por quem Ele é, pelo valor que Ele tem, pelo amor que Ele tem, pelo fato dele ser tão amoroso. Ele olhou para seres inúteis como nós e escolheu nos amar. Escolheu manifestar e derramar o seu amor sobre nós. É isso que Pedro está dizendo. Olha, considerem o valor infinito, o valor que não é perecível, que não é ouro, não é prata, mas considera o tamanho do valor que foi pago para resgatar algo tão sem valor como eu e como você. Um estilo de vida inútil, que só produzia perversidade, só produzia destruição, só produzia tristeza, só produzia desgraça. Fomos resgatados desse estilo de vida. Porque o nosso crime era muito alto, então o valor também foi alto a ser pago. E aí ele diz o seguinte, verso 19, ele começa a descrever este valor, ele começa a detalhar mais esse valor. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito. Então quer dizer, olha o contraste que Pedro está fazendo. Ele está dizendo, olha, a vida inútil de vocês, a vida ímpia de vocês, a vida pecaminosa de vocês, a vida miserável, desgraçada de vocês, suja de vocês, foi pago por um cordeiro sem defeito. A vida defeituosa de vocês foi pago por um cordeiro sem defeito. A vida maculada, manchada, suja de vocês foi pago por um cordeiro sem mácula. É esse o contraste que Pedro está fazendo. Pedro está dizendo, olha o valor que foi pago por mim e por você. Olha o valor que foi pago pelo precioso sangue único, exclusivo, que jamais existirá outro semelhante ao sangue, ou com valor equivalente ao sangue que foi derramado na cruz. É por esse precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula, que nós fomos resgatados. Então nós devemos entender o tamanho da obra que Deus fez para resgatar pessoas como nós. E é isso que nós devemos temer e dizer, meu Deus, como Deus é grandioso, como Deus é amoroso, como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito, como Deus é justo. Ó Senhor, louvado seja o teu nome pelo que o Senhor fez por mim. É diante disso que ele diz, aí ele começa a descrever quem era esse cordeiro. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ele está dizendo, alguém que não teve início, não terá fim, alguém eterno, alguém acima do tempo, com um valor muito maior do que qualquer milhão e bilhão de anos que possam existir, alguém com uma existência infinitamente superior ao tempo desta terra, reduziu-se ao tempo para alcançar a mim e a você. Um Deus eterno entrou na história, se reduziu ao tempo para poder alcançar a mim e a você, que estávamos dentro do tempo, dentro da história. Ele se revelou na história. É isso que Pedro está dizendo. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Ele diz, olha, Deus deu ele a vocês. Deus o ressuscitou, o enviou ao mundo para vocês. Deus o matou na cruz por vocês, para pagar o seu pecado.
E Deus o ressuscitou da condição da morte que o pecado trouxe sobre ele. Não o pecado dele, mas o nosso. E é nessa condição de ressuscitado que ele venceu o pecado e a morte. E ao vencer o pecado e a morte, ele é a esperança de vocês. É o precioso do teu coração. É aquele que você deve valorizar, porque ao olhar para ele temos esperança. Ao olhar para ele temos graça. Ao olhar para ele temos a consciência de que ele venceu a morte e por isso ele venceu por nós essa morte. E por isso eu também posso vencer a morte. Eu também posso vencer o pecado. Por causa do sacrifício que foi feito do Cordeiro Santo, do Cordeiro sem mácula, do sangue precioso, do Deus eterno e imortal que se fez homem para revelar-se a mim e a você. E aí, meus irmãos, isso gera efeitos na nossa vida prática. Quais os efeitos que Pedro está dizendo que isso gera na nossa vida prática? 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Meu irmão, o amor é o reflexo visível e prático do poder do Evangelho vivido. Vou repetir. O amor, vou repetir só que numa frasezinha que eu tinha anotado aqui. Amar uns aos outros é a manifestação pública do resultado de um Evangelho eterno. Na minha vida e na sua vida. Vou repetir. Amar uns aos outros é a manifestação pública do resultado do Evangelho eterno. Vou ler de novo o verso. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. O mundo vai passar, meu irmão. Mas verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de ontem, a palavra de hoje e a palavra de amanhã continuará revelando os filhos de Jesus Cristo, do nosso Senhor, que nos torna filhos de um Pai Santo, que nos santifica no processo da vida cristã. E que a manifestação pública da obediência à palavra revelada do Senhor é o que nos faz santos. E isso reflete no meu amor pelo meu irmão, no meu amor pelo meu próximo. Se você não amar o próximo, se você não amar o seu irmão, está vivendo a plenitude do processo de santificação que ocorre através do poder do Evangelho. E aí no verso 25, no final, ele diz: esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Meus irmãos, será que nós temos atentado, de fato, ao real valor do Evangelho de Cristo? Você tem atentado ao real valor? Nós hoje estamos sem ter a oportunidade de abraçar os nossos irmãos em Cristo, de cultuarmos a Deus na igreja. Você sabia que se você tem saudade dos seus irmãos em Cristo, essa saudade se deve ao Espírito Santo de Deus que está dentro de você? Você sabia disso? Se você deseja encontrar o teu irmão e dar um abraço forte no teu irmão, isso é sinal de que o Evangelho de Cristo está dentro de você, pois isso é o reflexo do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, quando nós não valorizamos a comunhão dos santos, é sinal de que o Evangelho de Cristo não está sendo vivido por nós. Quando nós não valorizamos a congregação, a igreja, a comunhão, nós não valorizamos, nós não estamos sendo evidência do Evangelho de Cristo. Quando nós nos isolamos, quando nós não queremos ter comunhão com as pessoas, é sinal de que o Evangelho de Cristo está fraco em nós. Que nós estamos perdendo a consciência do valor do Evangelho. O temor ao Senhor que nós devemos, já que nós chamamos Ele de nosso Pai. Será que existe fruto em tua vida, em minha vida, a respeito do Evangelho?
para isso, meus irmãos, para esses frutos, Pedro nos deu a dica aqui de como fazer isso. Precisamos ser sóbrios, primeiro. Precisamos confiar também, segundo, no poder que a graça de Cristo tem de nos capacitar nas nossas incapacidades. E esta graça que nós esperamos, que nós temos esperança, que nós cremos, ela nos capacita a nos tornar filhos de Deus e nos permite, assim, refletir a imagem do nosso Pai. Quando nós refletimos a imagem do nosso Pai, isso é sinal de que o Evangelho e a graça de Cristo está fazendo uma obra em nós. E as razões que a gente deve considerar para entender a importância de refletir a imagem do nosso Pai é que nós devemos buscar a santidade porque Deus é santo. Nós devemos viver uma vida de temor ao Senhor, pois o Senhor é juiz. O nosso Pai é o juiz. Devemos considerar também o alto preço que foi pago por nós e ter esperança na vitória de Cristo sobre a morte, pois essa vitória nos concede vitória também através da ressurreição de Cristo. O resultado de tudo isso é desejar obedecer ao Senhor. E a parte visível do Evangelho é o amor manifestado como igreja, como irmãos em Cristo, como povo de Deus. Então eu vou repetir a palavrinha, a frasezinha aqui, ó. Amar uns aos outros é a manifestação pública do resultado do Evangelho eterno em nós. Amar uns aos outros é a manifestação pública do resultado do Evangelho eterno em nós. Isso aqui, essa frase, ela se apoia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25. Então que Deus nos capacite a vivermos o Evangelho de forma visível, que nós possamos entender nesse período que nós estamos, distantes uns dos outros, quão importante é amarmos os nossos irmãos, orarmos uns pelos outros e vivermos como igreja em Cristo Jesus. Então, Deus te abençoe, que a graça do Senhor manifestada em sua vida possa guardar o seu coração nesse tempo de crise. Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor e pedir que Deus esteja nos guiando. E eu queria reforçar aos irmãos surdos que estão nos acompanhando, divulguem essas lives para outros surdos que você conhece, certo? Para que eles possam aprender a palavra do Senhor. Eu queria pedir aos surdos de nossa igreja que não façam lives no mesmo horário que a gente está fazendo essa live aqui, certo? Porque quando você faz live no mesmo horário, você desvia a atenção dos surdos que poderiam estar aqui com a gente aprendendo a palavra, e você poderia estar fazendo, vamos dizer, a propaganda do trabalho que está sendo feito aqui. E quando você faz live no mesmo horário, você está tirando a atenção dos outros surdos que poderiam estar sendo edificados com o trabalho que eu e os intérpretes estamos fazendo aqui. Vamos orar? Senhor Deus e Pai misericordioso, Deus santo, maravilhoso, obrigado, Pai, porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. É por Ele que nós podemos vencer o pecado, a morte, é por Ele que nós temos esperança, é por Ele que nós podemos viver uma vida justa, santa e piedosa nesta era presente. Nos fortalece, Senhor Deus, a compreendermos o valor do Teu Evangelho. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, amanhã a gente vai continuar aqui a nossa série do livro de Pedro, série de estudos. Não são mensagens, pregações, são estudos. Ok? Então Deus te abençoe e até mais. Tchau, Larissa. Obrigado.